Pode colocar. Aproveitar que já estão todos aí, quem chegou depois. A gente está colocando uma figura sobre alguma passagem da Bíblia, ou algum personagem, ou alguma história, e aí vocês vão tentar recordar do que se trata essa imagem, do que está falando. Semana passada a gente viu sobre a Torre de Babel. Não colocou a imagem, vocês recordaram, e a gente leu o versículo e viu alguns detalhes lá sobre essa história da Torre de Babel. E hoje Dal tem outra imagem e a gente vai tentar descobrir do que se trata. E Emily levantou a mão, pode falar, pode ficar à vontade, viu, Emily? Eu queria fazer uma pergunta. Opa, pode fazer. Se for difícil, Dal responde. Se for mais fácil, Danilo Barbudão responde. Se for mais fácil, Eric responde. Se for mamão com açúcar, deixa comigo com ele. Tá bom. Tem as colegas do colégio que elas sempre vão para a igreja, sempre me convidam. Só que eu já falei, expliquei a elas, só que elas não entendem. Como é que eu explico? Al Santana, para vocês. E agora, como é que você explica? Você diz que você crê no seu Jesus Cristo e não tem uma fórmula, né? Não tem assim como a gente dizer como é que você vai explicar. Você quer ver uma coisa boa? O seu Jesus, ele está sempre com a gente. Aí quando aparecer alguma coisa assim, difícil para a gente tentar resolver, o seu Jesus está bem pertinho, aí a gente ora, pode orar assim, bem no íntimo, assim, na nossa mente. Senhor Jesus, o que é que eu devo falar para elas? O que é que eu devo falar para essas pessoas? Aí fala assim ao Senhor Jesus, espera um pouquinho, e aí, quem sabe, o Senhor Jesus dá uma resposta para você. E aí, aquilo que você pensar que deve falar, aí você vai falar. E o mais importante, e uma das coisas mais importantes também, sabe o que é? Nunca discutir, brigar por causa desses assuntos, entendeu? No dia que alguma coleguinha, um coleguinho, um amiguinho, alguém perguntar por que não vai, por que não gosta, e aí acontecer de qualquer um da gente aqui falar, e a pessoa começar a querer discutir, sabe o que é que a gente deve fazer? Ó, parar a conversa e ir embora, ou assim não, encerrar ali. Não, vamos deixar essa conversa de lado, tá certo. Você ganhou, viu? Diz assim, você ganhou, só para parar a conversa. Então não pode discutir. Por que não pode discutir? Porque o servo do Senhor não deve contender. Contender é discutir ou brigar. Brigar com ninguém. Ele deve ser mansinho. E aí, se a pessoa quiser ouvir, aí o servo do Senhor, mansamente, bem calminho, vai e explica o porquê ele tem aquela fé. Deu para entender, Emily? É Emily ou Cecília? Deu, irmão. É Emily. Emily, pronto. Aí você fala o que você já sabe, Emily. Viu? Mas É. pergunta ao Senhor, assim, rapidamente, assim, que teve uma pessoa, um servo do Senhor, que fez isso mesmo. Ele não tinha tempo de sair orar, ele tinha que responder logo, ele aí falou com o Senhor, orou, e aí o Senhor deu a resposta para ele e deu tudo certinho. Tá? Isso para todos nós. Tá bom, obrigada. Ah, Só lembrando, Emily, que essas questões, essas perguntas, essas situações é difícil para todos nós que
o Senhor nos revelou essas verdades, elas sempre tiveram na palavra de Deus, sempre, desde lá do começo, no início de tudo. Só que, infelizmente, nossos irmãos que estão nas denominações não compreendem porque se afastaram da verdade. A gente também, quando estava lá, não entendia. O Senhor precisou mostrar para a gente se apartar, né, entender que estava errado esse sistema criado aí pelos homens, com esses, essas formas de culto. Então, aí, o Senhor quem mostrou para a gente poder se apartar, sair e fazer da forma que estava na Bíblia. Então, para todos nós, é sempre difícil, mas a gente, como o Dal falou, deve buscar o Senhor, né? Porque eles não entendem, né? Como a gente também não entendia, eles não entendem, porque a gente já está, digamos assim, no final, né? Um apagar das luzes da igreja aqui na Terra. Então, o Senhor já previu, já avisou que haveria essa ruína, né? Os próprios cristãos não seguiriam como a palavra de Deus determinou. Então, eles iam se afastar da verdade, se afastar da palavra de Deus, se afastar da doutrina, e aí a gente ia chegar nessa situação que a gente chegou hoje. Mas está tudo, não é nada de anormal. O Senhor deixou tudo explicado que seria assim. Por isso que a gente passa por essas situações hoje. Mas como o Dal falou, a gente deve sempre buscar o Senhor e Ele vai nos ajudar com sabedoria e mansidão, explicar para as pessoas que nos perguntam, né, ou querem que a gente vá a uma denominação ou outra, ou porque a gente se reúne fora do sistema religioso dos homens, somente ao nome do Senhor, como está escrito lá em Mateus 18:20. Viu? E uma coisa importante também nunca a gente deve dizer a eles que eles estão errados. Até por experiência própria que aconteceu comigo, não é bom a gente fazer isso. Porque o ser humano nunca quer estar errado, né? Sempre quer estar certo. E se a gente sabe da verdade, a gente guarda para a gente e fala se eles quiserem ouvir, né? Como os irmãos estão falando aí. Mas se eles acham que está na verdade, e a gente, de forma alguma, a gente pode falar, vocês estão errados. Deixa eles quietos, né? Que o Senhor vai mostrar para eles, assim como mostrou para a gente, se for da vontade do Senhor, né? É bom, é importante lembrar disso aí também. Obrigada. Então, agora nós vamos para a imagem. Vamos ver se Dal consegue pôr aí. E vocês vão dizer do que se trata, qual passagem da Bíblia está falando esta imagem aí na tela. Quem A souber, multiplicação. pode Conheço, falando. conheço. Pode Multiplicação falando. dos peixes. Vamos lá, pode ir falando. A multiplicação dos peixes. A multiplicação dos peixes e pães. Porque eu tô aqui, ó. Peixe e pão. Multiplicação dos peixes e dos pães. Deus que Olha, Dal, olha só, Dal, será? Quem mais acha que é a multiplicação dos peixes e dos pães? A multiplicação dos peixes e dos pães. E aí, Danilo, o que você acha? Será que eles acertaram?
Acertaram, né? A multiplicação dos peixes e dos pães. Danilo acha que vocês acertaram. Vou saber de Eric. Vou perguntar para o universitário. Eric, você acha que eles acertaram? Acertaram sim. É a Olha multiplicação dos pães e dos só! peixes. Danilo disse que vocês acertaram. Eric disse que vocês acertaram. Vamos ver, Dal. Você acha, Dal, que eles acertaram multiplicação dos peixes e dos pães? Eu vou perguntar, vou passar essa pergunta para Thalita Johanne. Ô, Thalita Johanne e Heloísa. Acertaram? Eles acertaram? Thalita e Heloísa. Acertaram? Sim. E Estezinha? Será que acertaram, Estezinha? O quê? Será que eles acertaram que aí é a multiplicação dos peixes e dos pães? Olha a imagem direita, Estezinha. Será que é isso mesmo? É. Ah, então eu vou com eles também, viu, Elton? Vou com as universitárias. Então, vamos ver essa passagem. Essa passagem, elas têm nos evangelhos. A gente vai pedir para abrir em alguns, deixa eu ver, Mateus. Vamos conferir, vamos saber. Se tiver na Bíblia, igualmente vocês falaram, estão todos certos. Vamos ver. Acho que tem João também, não. Vamos Mateus 14. Esse acho que é o artigo 15. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ler isso aqui para a gente ver. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, dele do Senhor Jesus: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles, os discípulos, lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele, o Senhor Jesus, disse: trazei-nos aqui os 5 pães e os 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos deu à multidão que estava sentada sobre a erva ou a grama, talvez. E comeram todos, a multidão, né? E saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias. Alcofas deve ser uma medida, alguma coisa que podiam carregar sacos, alguma coisa assim. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e... Nossa, quanta gente! Além das mulheres e crianças. E logo... Deixa eu ler esse último aqui. Logo ordenou o Senhor Jesus aos discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Então, tá aí. Certíssima resposta. O Senhor multiplicando de... Não, vamos deixar a pergunta para as crianças responderem. Então, aí a gente viu a imagem, vocês acertaram. Agora a gente vai ver alguns detalhes dessa história aí com vocês, algumas perguntas. Danilo pode fazer, Eric pode fazer, eu posso fazer, Dal pode fazer. Vocês também que tiverem perguntas, pode fazer. E a gente vai aprendendo junto aqui sobre essa passagem que é a multiplicação dos pães, conhecida como multiplicação dos pães e também dos peixes. É isso, Dal?
Exatamente. Olha aí. Levi já está com a mão levantada. Vamos ver então, Levi, se tem pergunta. Danilo está pronto para responder. Vamos lá, Levi. Eu quero saber como foi a multiplicação dos peixes. No caso, o irmão, ele está perguntando, quer saber como foi que os peixes foram aumentando, não é isso? É isso? Entendi. Entendi. Então vamos ver, Danilo Babudão. Como que de 5 pães e 5 peixes o Senhor conseguiu alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? É isso que a gente leu lá? Confere, Danilo. Isso, exatamente. O Senhor, né, com o poder dele, ele pode tudo. Sempre pôde e sempre vai poder todas as coisas, né? Então, ele veio a toda a multidão faminta e não queria deixar eles saírem e chegar ao caminho, ficar com fome. Então, o Senhor falou que iria alimentar todos. Então, o Senhor, com o seu poder, conseguiu multiplicar todos os pães e alimentar todos. Tem uma coisa, Danilo, que a gente aprendeu com eles aqui, que o Senhor, ele tem 3, né, principais atributos. Tem vários, né? O Senhor tem vários atributos, mas os principais que a gente aprendeu aqui com as crianças, que o Senhor, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, a gente aprendeu isso, as crianças já sabem. Então, o que é, vamos saber aqui, recordar, o que é ser onipresente? Quem se lembra? Está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Muito bem, Enzo. O que é ser onisciente? Quem se lembra? Saber de todas as coisas. Saber de todas as coisas. Muito bem, Enzo. E o que é ser onipotente? Ele pode tudo. Eita, Thalita Johan, muito bom. Ele pode tudo. Então, Danilo, dessa forma, o Senhor, foi assim que o Senhor multiplicou os pães? Com certeza, ele pode tudo, sim. Que maravilha, hein? Pronto, aí Danilo respondendo, Levi, conseguiu entender? O Senhor, de 5 pães, ele conseguiu alimentar uma multidão, acho que de 5.000 homens, se a gente leu lá, fora mulheres e crianças. Digamos assim que tinha mais umas 2.000 pessoas, não sei, umas 1.000 pessoas, umas 1.000 mulheres e crianças aí, ou mais, a gente não sabe. Então, essa multidão toda, imagine assim um estádio de futebol cheio de gente e apenas 5 pãezinhos. 5 pãezinhos que a gente compra na padaria. Ele conseguiu todo mundo comer, se satisfazer e ainda sobrou ainda que eles encheram um monte de alcovas, eu não lembro quantas foram lá, ainda sobrou ainda. 12 alcovas, Eric falou aí. Pronto, Levi, pode perguntar. Entendi o que você falou. É o poder do Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Que como Danilo explicou, ele é onipotente, ou seja, todo poderoso, tem poder sobre todas as coisas de fazer qualquer coisa que ele quiser imaginar nesse mundo, o Senhor Jesus pode fazer. Qualquer coisa que a gente puder imaginar. E até o que a gente não pode imaginar, o Senhor Jesus, com o seu poder, ele pode fazer. Aparecer, desaparecer, multiplicar, criar, tudo que a gente puder imaginar, o Senhor Jesus é capaz de fazer com o seu poder. É isso, Dá? É isso mesmo aí. Eu estava lembrando aqui
que isso aí a gente chama de milagre. E milagre, só quem pode fazer é Deus. Porque milagre é algo que é fora do comum. São coisas que ao homem ou alguma outra criatura é impossível fazer, porque milagre é algo impossível. E Deus pode fazer o impossível para a gente. O que é impossível para a gente, Deus pode fazer. Então, o Senhor Jesus, ele criou todo o universo só com o poder da palavra dele, que sustenta todo o universo. Olha o tamanho do poder que o Senhor Jesus tem. Isso aí é um milagre. Milagre é coisa assim, fora do comum. E só Deus pode fazer milagre. Ou, se ele quiser, dar o poder para alguém fazer um milagre, mas tem que vir de Deus. Aí foi por isso que apareceu aí um monte de pão e um monte de peixe também, porque é um milagre de Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem tiver pergunta aí, Depe, Danilo, Dal, pode fazer também para a situação. Vou fazer uma pergunta. De onde surgiu? A gente sabe que o Senhor pegou um pouco de pão, 5 pães, 5 peixes, mas de onde surgiu esses 5 pães e 5 peixes que o Senhor pegou para multiplicar? Quem se lembra? Era 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Quem se lembra de onde surgiu esses 5 pães e 2 peixinhos? Que o Senhor multiplicou em muitos pães. Veio da cesta do lanche de um menino. Quem mais acha? Veio da cesta de um lanche de um menino. Olha as duas respostas. Quem mais se arrisca? Veio da cesta do lanche do menino. Quem mais se arrisca? Será que... Nós vamos pedir ajuda aos universitários daqui a pouco. Mas quem mais gostaria de responder de onde veio esses 5 pães e 2 peixes que o Senhor Jesus multiplicou? Então a gente vai abrir no versículo de novo. A gente vê com quem estavam esses pãezinhos, esses peixinhos. Eu pedi para abrir lá Mateus 14. Já quer a ajuda dos universitários? Quero, Ed. Então vamos abrir lá Pode responder. em João 6, versículo 9. João 6, versículo 9. Vamos ver se não consegue. Puxa o 8, dá, por favor. Pra gente... O 8 aí. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000,
E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, é isso? E os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram ou sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobejaram, ou sobraram, que sobejaram, sobraram aos que haviam comido. Então aí estava, nessa passagem de João, eu não tenho certeza se a multiplicação de Mateus é a mesma de João, mas, como vocês disseram aí, existe pelo menos essa multiplicação dos pães que estava com um rapazinho aí, como vocês falaram, o rapaz tinha levado o lanchinho dele, e aí o Senhor usou desse lanchinho do rapaz, que eram 5 pães e 2 peixes, para fazer essa multiplicação aí. Bem lembrado aí, Eric trouxe esse versículo, e vocês acertaram 5 pães e 2 peixes que estavam com o rapaz, que ele havia trazido para o lanche dele. É isso mesmo, Eric? Exatamente. Esse rapazinho aí, ele tava com esses pães, esses peixes, e aí foi desses aí que o Senhor fez a multiplicação e alimentou todas essas 5.000 pessoas, né? Quase 5.000. Pronto, resposta respondida. Vamos ver se alguém mais tem pergunta. Eric, Danilo, Dal. Tem pergunta para eles, Dal? Ainda não. E as crianças, vocês têm perguntas? Quem tem alguma pergunta sobre essa passagem? Como Levi perguntou aí, como foi que o Senhor conseguiu fazer tantos pães com tão poucos que ele tinha na mão? Somente 5. Vocês têm alguma pergunta a respeito? Quer saber mais alguma coisa? A gente pode ler a passagem novamente. Se vocês tiverem alguma dúvida. Tá todo mundo entendendo bem, Welton. É porque, na verdade, aí a multiplicação dos pães existe 2 vezes que o Senhor multiplica os pães. Essa foi a primeira. Aí tem outra lá na frente que ele também multiplica de novo os pães. Aí foram 2 cenas. Mas essa daí é a que a gente está vendo aqui. A primeira que um jovem, aqui, eu vou botar aqui o jovem. Os discípulos dizem aqui, tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso é muito pouco para uma multidão, tem muita gente. Aí o Senhor disse assim, então manda os homens sentar uma fileira assim de 100 em 100 e de 50 em 50. Aí os discípulos aí organizou, tudo bem organizado, igual o Elton, organiza aí a lista dele. Bem organizado. E aí o Senhor pegou aquele cesto que o jovem tinha, deu graças a Deus pelo pão e pelo peixe, partiu os pães e também pegou os peixes também e deu aos discípulos.
Os discípulos aí foi dando a cada pessoa que estava ali. Aí todo mundo foi comendo. Ó, vou botar aqui. As mulheres e crianças, todo mundo ficou aí de barriga cheia, bem aí. Porque Deus pode alimentar a gente até a gente ficar bem saciado, satisfeito. A gente diz assim, opa, comi bem, agora eu estou bem forte, porque Deus me deu o que comer. E todo mundo ficou assim, bem alegre, satisfeito, e ainda sobrou ainda 12 cestas, que foi para os discípulos, os 12 apóstolos ali. Todo mundo comeu. Ó, vamos ver aqui, ó. Olha aí, sobrando aí, ó. Umas 12 cestas ainda cheias de pedaços de pão e de peixe. Os discípulos também comeram, ficaram de barriga cheia, satisfeito, graças a Deus. E o Senhor Jesus aqui, ó, que fez tudo isso. Essa aí foi a primeira multiplicação dos pães. E esse foi um dos muitos milagres, como o Dó falou, muitos milagres que o Senhor fez enquanto ele esteve aqui no mundo. A gente sabe que o Senhor veio a primeira vez para morrer pelos nossos pecados, pagar pelos nossos pecados, receber o castigo em nosso lugar para nos salvar. E aí ele viveu aqui nesse mundo, andou, caminhou aqui, quando ele veio, por mais ou menos uns 33 anos, né? O Senhor, quando ele voltou para o céu, ele tinha mais ou menos isso, 33 anos, e durante o tempo que ele caminhou por aqui, ensinando, aí ele fez também muitos milagres, curou, ressuscitou mortos, multiplicou os pães, muitas coisas o Senhor pôde fazer aqui para ajudar as pessoas com o seu poder, porque ele é Deus. A gente lembra que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele criou todas as coisas, como o Dal falou, e ele sustenta todas as coisas. O Senhor Jesus agora no céu, assentado ao lado do Pai, e ele sustenta todo o universo. Pensa aí, a grandeza desse universo, a lua, o sol, os planetas, as estrelas, o meteoro, cometa, tudo nesse universo. Ele está sustentando com o seu poder, porque ele é onipotente, ou seja, todo poderoso. Não é isso, não? Isso mesmo, até esse ar que a gente está respirando, é ele que sustenta. As plantinhas, quando vão crescendo, a gente corta a plantinha, as frutas, a gente come a fruta, nasce mais fruta. O que mais? A casa da gente, onde a gente está dormindo na nossa cama, tudo ele sustenta. Toda a vida é sustentada pelo Senhor Jesus. Tudo que a gente pensar aqui é o Senhor Jesus que sustenta. Até aqui, essa live que a gente está fazendo aqui, dia de quarta-feira, é o Senhor que está dando a energia, que está dando aqui o computador, o celular, tudo isso ele está sustentando. O que mais ele está sustentando? Que alguém pode falar mais alguma coisa? Quem lembra de mais alguma coisa? Estezinha, lembra de alguma coisa, Estezinha? Heloísa? Oi, irmão Dal, Estezinha já dormiu. Ah, tá igual a Rita. Eu vou falar uma, Dal. A temperatura, o Senhor está
sustentando a temperatura no mundo hoje? O Senhor está sustentando o vento. O Senhor sustenta tudo. Ele está sustentando a água que está na praia. Está sustentando o sol no seu lugar. A lua. Todos os planetas do universo estão sendo sustentados pelo Senhor. Cada estrela que está no céu agora, o Senhor está sustentando no seu lugar. O sol, a lua, as estrelas. Isso, João Miguel. O Senhor sustenta toda a natureza. Toda a natureza. O macaquinho que está lá na floresta, o leão, a borboleta, tudo. Lembra aquele hino que a gente canta? Quem faz as borboletas não sou nem és capaz. Quem faz as borboletas, só Deus que tudo faz. Ele faz, ele mesmo sustenta. Ó, que bom. Tá vendo? Ele está sustentando cada batida do nosso coração. A escola. Isso. Então, a gente já sabe que o Senhor Jesus, ele é todo poderoso. Ele faz todas as coisas. Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor, porque ele também manda em tudo. Ele é o nosso Salvador, porque ele nos salvou do lago de fogo. A gente ia ser condenado, mas ele veio aqui, morreu na cruz e nos salvou. Derramou o sangue dele, tirou todos os pecados de quem crê. E todo mundo aqui crê, né? Então, todo mundo que crê está salvo. E chegou agora o grande momento também. São 9h04. Chegou a hora de mimir. Que significa o quê, João Miguel e Levi? Dormir, hora de Isso mimir. mesmo. E antes de mimir, O Senhor. isso. Antes de mimir, vamos fazer o quê? E também orar os dentinhos. Muito bem, tomar um banho. Aí, se for para a cama já, antes de fechar os olhos para mimir ou dormir, aí ora ao Senhor. Lembra da gente, viu? Agradece por tudo. Agradece pelo trabalho de papai, de mamãe, pela escola, pelo professor, pela comida que a gente comeu. Aí vai agradecendo, agradecendo, e aí diz assim no final: meu Deus e Pai, eu te agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Pronto. E aí, fecha os olhinhos e vai dormir. Ok, Welton. Danilo Barbudão, você poderia agradecer, Danilo Barbudão, para a gente encerrar? Sim, sim. Vamos agradecer. Nosso Deus e